Soberano Deus, eterno e amado Pai, chegando ao final de mais uma jornada, mais um dia, nós podemos ser testemunhas da sua ação, do seu poder sobre nossas vidas, na vida de cada um. Primeiramente, por estarmos aqui vivos de pé. É permissão sua, é seu desejo. Nós continuamos dentro dos seus planos, no nome de Jesus. Por isso agradecemos por mais esse dia, um dia que nós podemos ver o que o Senhor fez por cada um de nós. E neste momento, Pai, nós nos colocamos aqui, reunimos em nome de Jesus para estudarmos a sua palavra, que nós cremos que é tão necessária para cada um de nós. Tem faltado ensinamento, Pai. Tem faltado ensinamento da tua palavra. E é aqui que nós estamos para receber do Espírito Santo o ensinamento. E saímos daqui melhores a cada dia. E também podemos ajudar os outros. Não adianta nós dizermos que somos cristãos e não conhecemos ao Deus que servimos, o que Ele deixou para nós, as suas instruções, os seus ensinamentos, que nós necessitamos nesta noite, no nome de Jesus. É o que apresentamos nesse início de trabalho. Amém, Senhor. Amém? Amém. Hoje vamos para o Êxodo 10, mais duas pragas que o Senhor vai decretar sobre o Egito. Nós temos de prestar muita atenção, porque nós vamos poder ver a movimentação do Senhor. Nós também vamos poder ver, vislumbrar Jesus neste Êxodo 10. Amém? Êxodo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra, Faraó, porque tenho agravado seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. Então o próprio Deus, ele tem endurecido o coração de Faraó, para que Faraó, porque lá no começo Faraó diz que não reconhece Deus, não o conhece. Então Deus também quer que Faraó, que ele se arrependa e ele venha reconhecer que ele é o único Deus. Realmente ele é a majestade. Então, que Faraó não venha se arrepender por medo, e sim reconhecendo quem é o Senhor. E para que conte aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então Deus está fazendo uma obra no Egito para ficar de geração para geração. Que todo esse movimento dele, todas essas maravilhas que estão sendo operadas lá no Egito, que elas sejam repassadas de geração em geração, para todos conheçam quem é o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Então continua Deus dando chance a Faraó, o juízo está chegando, e ele sempre vai dando chance a Faraó realmente para ele se colocar diante dele, reconhecer quem é o Deus, e ele continua sempre relutando. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo,
Eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Isso. Deus já dá, se ele continuar com essa recusa, essa falta de obediência, Deus mandará no próximo dia. Deus dá um tempo, delimita um tempo. No próximo dia virá outra praga, a praga dos gafanhotos. E cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou. O que ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Então, relembrando a saraiva, aquela forte chuva de pedras que atingiu o Egito, principalmente o que é o campo. Tanto que não só os israelitas, como os egípcios também que acreditavam, retiraram todo o pessoal e o gado da saraiva. Então ela prejudicou muito, arrasou muito o campo e os gafanhotos iriam acabar com o que sobrou. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os gafanhotos vão dominar sobre o Egito, estarão em todo lugar, dentro das casas, incomodando realmente, tomando lugar essa nuvem sobre todas as famílias. E Arão e Moisés deram o recado e saíram da presença de Faraó. Já disseram o que vai acontecer com essa praga, mas Faraó está relutante, então eles saem da presença de Faraó para cumprir-se no próximo dia a praga. E os servos de Faraó disseram: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam o Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então o que acontece? Essa quantidade de pragas, ela vem destruindo o Egito. Então esses próprios assessores de Faraó estão perguntando a ele: já não estamos todos destruídos? O Egito, a terra já não está destruída, deixa eles irem. Mas aqui há o embate do bem, né, da luz contra as trevas. E o que acontece? O povo de Israel está o quê? Acorrentado, prisioneiro de quem? Das trevas, que é representado por quem? Satanás. E Satanás, ele reluta de qualquer maneira. Isso é a vida, isso é o cotidiano espiritual. Ele reluta em largar as pessoas e deixar que as pessoas mudem de lado, que as pessoas confessem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, como está acontecendo, nós estamos vendo uma grande batalha, mas essa batalha é no mundo espiritual. A pessoa que recebe o convite, todos recebemos o convite de Deus, e ela deseja se libertar, a partir dali, Satanás vai travar uma batalha, porque ele faz de tudo realmente para a pessoa não conseguir se libertar. O que está acontecendo? Deus quer libertar o povo dele, mas do outro lado tem o inimigo, que é Satanás. Ele está de qualquer maneira. Aí vocês vão dizer: mas está destruindo tudo, Satanás é mentiroso, ele só vem para roubar, matar e destruir, é o pai da mentira. Feliz a nação que tem Deus como Senhor. A palavra não declara isso, e nós não vemos hoje em dia quantas nações são aí comandadas por Satanás. Não importa que o povo sofra, não importa, importa que a vontade dele, que está naquele momento do poder, se cumpra. Então, quantas nações aí, a guerra é instalada, tudo é feito para o que o caos ser instalado, mas quem comanda tudo aquilo? Quem está no controle disso? É que nem está acontecendo. Apesar do Egito estar todo destruído, mas ele tem uma meta.
não deixar o povo adorar a Deus, ser liberto. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que não os vi? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então, como o Faraó é questionado sobre essa destruição do Egito, essa existência dele, então ele pergunta a Moisés: quem eles levarão se eles saírem do Egito para adorar a Deus? Então Moisés vai declarar lá: havemos de ir com os jovens, nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas, com nossas ovelhas e com nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa do Senhor. Então eles vão levar todas as famílias, todos os deles, e ainda vão levar os seus animais, porque eles têm que ir lá sacrificar ao Senhor. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servir ao Senhor. Por isso é o que pedis. E os lançaram da face de Faraó. Então, dessa vez ele faz o quê? Não, então vai só os varões. Só os homens vão lá adorar o Senhor. Não vão levar nem as famílias, nem os filhos, nem os animais. Então, como eles iam lá sacrificar o Senhor, se ia ficar tudo lá no Egito? Então, o Faraó querendo fazer, sempre deixando as coisas o quê? Pela metade, sempre dificultando que esse povo seja liberto e principalmente adorar o Senhor. Isso, amados, compreendam isso. O que quebra as trevas, o poder das trevas sobre nossa vida, é nós adorarmos ao Senhor. Nós fomos criados para isso. Está bem claro aqui. Nós fomos criados a adorar o Senhor. Quando nós adoramos o Senhor, as trevas saem, vão procurar até fazer outra coisa. Deixa isso aí é adorador. Vou procurar outro que esteja fraco. O que quebra o poder das trevas é adorar ao Senhor. E o que é adorar ao Senhor? Aqui, ó, palavra, mundo espiritual, não é isso? Palavra, oração. Isso que quebra as trevas, afasta, né, o poder dele sobre nós. É isso que ele tenta evitar sempre. Que nós consigamos adorar o Senhor. A praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Isso. Então, pela recusa de Faraó, é decretada sobre o Egito a praga dos gafanhotos. Então, nós vimos há pouco tempo, tivemos uma noção de que é uma nuvem de gafanhotos aí na proximidade aí do Brasil, da Argentina, mas aquela nuvem não era comparada a essa aqui, não. Essa nuvem é uma nuvem totalmente compacta, densa, que vem realmente destruindo tudo que ela vê no caminho. É uma nuvem realmente nunca vista e creio que nós nunca veremos. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Isso. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes deles nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros tais. E não haverá. Essa nuvem não haverá. Nós não veremos, né? A terra não conhecerá uma nuvem igual a essa.
que esteve no Egito. Então aí começa mais uma vez o quê? O confronto entre Deus e as divindades do Egito. Aí, dessas divindades do Egito nós temos o Anubis, que eles chamavam de Deus Anubis, que era guardião dos campos. Então ele era o responsável, na mitologia egípcia, guardar os campos. Quer dizer, os ventos, os gafanhotos, a saraiva, tudo isso aconteceu no campo. Então, quando o povo era pressionado, o que eles faziam? Eles recorriam àquela divindade que era responsável por aquela área. Quem era responsável? Nós tínhamos aí Anúbio, nós tínhamos também Osíris, que tinha também uma parte responsável por uma parte da agricultura, e recorria a esses deuses e não encontrava o que? Resposta. As divindades do Egito, o Egito estava sendo destruído e em nenhum momento do confronto uma divindade dessa respondeu. Estava sendo dilacerado e nada das divindades, o povo recorrendo a elas, e a resposta era o que? Muda. Porque eles não tinham como se impor perante o poder de Deus. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, e deixaram a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Então isso vai degradando desde a primeira praga, que a segunda, que veio no rio, o alimento do peixe, o alimento que vinha de lá ficou comprometido, e essa praga, a praga do campo, a saraiva e a praga dos gafanhotos, então elas arrebentam com toda a economia do campo, arrebentam com todo o alimento do campo e continuam pressionando as divindades do Egito. Então tanto no material como no espiritual. É um massacre sobre a arrogância de Faraó, de não reconhecer a presença e a autoridade de Deus sobre essas pragas. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Então, o que o inimigo, que Satanás veio fazer? Roubar, matar e destruir. O pai da mentira, então ele é mentiroso aqui. De novo ele vai simular um arrependimento. Por quê? Para parar, para cessar a praga. Então ele vai realmente dissimular mais uma vez, vai chamar Moisés e Arão, vai dizer que pecou e vai pedir que eles peçam ao Senhor que cesse a ação dessa praga. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Então ele vai dizer que está reconhecendo o erro dele e que eles se coloquem na presença do Senhor e levem ao Senhor esse arrependimento dele. Mentiroso, né, amado? Mentiroso. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Mais uma vez, Faraó pede, o Senhor concede a ele como se fosse um perdão a ele mais uma vez, e ele vai de novo e faz a recusa e não deixa o povo sair. Então aqui é isso que nós temos de tirar
essa batalha espiritual é fortíssima mesmo, é libertação. A libertação de uma pessoa das trevas é dessa maneira, mano. Ele reluta realmente para deixar que essa pessoa sirva ao Senhor. E nós estamos vendo isso aqui bem claro na libertação desse povo, da dissimulação de Faraó, da mentira de Faraó, e vendo um quadro totalmente desfavorável a ele, mas ele insiste nisso. Então isso na verdade, é algo espiritual. Não só o material que está sendo devastado, mas a batalha está sendo travada lá no mundo espiritual. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. O que mais o povo egípcio temia, aqui é o juízo, né, final para as divindades do Egito, são as trevas, tá? Eles podia acontecer tudo para eles, menos que eles vissem as trevas em uma sequência. E nós vamos entender por que isso. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então essas trevas, elas paralisam mesmo agora de vez o espiritual do povo egípcio. E Deus deixa bem claro, frisando, que as coisas estão acontecendo aqui, mas lá onde os israelitas habitam não acontece normal. Luz normal, eles têm a vida dele lá normal. Né? E por que essas trevas é tão assim horrível para esse povo? A praga das trevas foi um julgamento sobre a religião do Egito e toda a sua cultura. Nenhum dos deuses do Egito, nenhum deles, era mais adorado que o Deus do Sol. O Deus do Sol, conhecido como diferentes nomes, mas geralmente Ra. Então, a cada dia, para nós termos uma ideia, a cada amanhecer de dia, significava o quê? Que esse Deus Ra venceu uma batalha para quê? Para que o sol nascesse. Então, durante esse dia, esse Deus, ele, segundo a mitologia dele, né, ele navegava pelo Egito e ele travava uma batalha com tipo uma serpente para que ela não vencesse e deixasse as trevas vir. E no final do dia, ele morria e renascia novamente no outro dia. Isso significa que esse Deus Ra havia vencido a batalha e o dia amanhecia, assim, dia após dia. Então, quando Deus decreta as trevas, acabou para eles. Aí não tem fechou para eles, eles ficaram sem chão. Eles perderam, Deus Ra perdeu a batalha de novamente amanhecer um dia, porque Deus decretou 3 dias de trevas. Então esse povo, além da fragilizado pela parte de alimentos, pela parte financeira, agora a parte espiritual deles estava totalmente fragilizada por causa das trevas. Eles podiam esperar tudo, menos as trevas que decretava a derrota do Deus Ra e a derrota também, né, deles, do povo egípcio. Forte, né, amados? Deus, ele trabalha de uma maneira, no juízo dele, as pessoas têm brincado muito com Deus, tá? Deus está vindo, já está mostrando que o juízo dele está chegando, e ele trabalha dessa maneira, uma maneira que vem realmente decretando a derrota mesmo. Uma maneira forte, uma maneira
e só ele pode fazer o que ele fez no Egito. Não tem outro Deus a quem adorar, e ele estava decretando isso para eles. Então, quando eles ficaram 3 dias na escuridão, dali para frente, acabou para o povo egípcio. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Isso. Então o Faraó, ali também já sabendo que a derrota foi decretada, os sábios dele, os magos deles, totalmente derrotados. As divindades que sustentavam essa magia, totalmente, né, dilaceradas também. Aquele que era o staff dele, de Faraó, já não tinham mais, porque também não conseguiram suportar as pragas, o poder de Deus. Então o Faraó estava já sozinho. Então ele chama Moisés: e te servir o Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas cabras. Vão também convosco a vossa quintal. Então agora ele libera todo mundo, mas o que vai ser sacrificado ao Senhor fica. Como eles vão lá no deserto a caminho de 3 dias sacrificar o Senhor, se o sacrifício vai ficar, né? O despojo vai ficar, porque isso é a vitória deles que eles vão levar. Relembrando, a caminho de 3 dias, o que significa? A caminho de 3 dias, Jesus entra na sepultura e ressuscita no 3º dia, não é isso? Então, Egito, mundo, o Sinai, presença de Deus. Então, o que? Há uma separação, há uma divisão entre o mundo, naquele momento representado pelo Egito, e o Sinai, onde é o quê? O lugar da presença de Deus, onde Deus espera o povo o quê? Adorar. Então, nesse meio, o quê? Há uma separação. Por isso que eles vão passar pelo Mar Vermelho, sendo batizados, para irem até o Sinai, serem purificados, uma vida nova para servir o Senhor e ir ao Sinai. Então, aqui nós já podemos ver a presença do Senhor Jesus. Tanto pelo caminho de 3 dias, que significa o quê? A ressurreição, a nova vida, e a passagem do Mar Vermelho, que vai acontecer mais à frente, que o batismo desse povo. Então já Jesus sendo o quê? Fundamentado em Êxodo. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Isso. Nós não vamos sair daqui com a mão vazia, não. Nós temos de sacrificar o nosso Deus. E o sacrifício vai sair daqui do Egito. Não vamos sair daqui com as mãos vazias. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que chegamos lá. Então o Faraó tentando de qualquer maneira dificultar o quê? A adoração. É isso que ele faz, amado, no nosso dia a dia aí. Tenta impedir que nós sacrifiquemos, que nós apresentemos nossas ofertas ao Senhor, tirar da presença. Esse é o dia a dia. É o dia a dia do cristão, é isso, né? Essa eterna e contínua batalha espiritual, até que o Senhor nos leve. Nós queremos estar na presença, adorando, e o inimigo querendo o quê? Tirar da presença e impedir a adoração. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir.
E disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Aqui ficou bem claro a derrota por causa das trevas. Satanás aqui derrotado já. Derrotado. E agora ele já diz, já deixa bem claro que ele não aceita mais a presença de Moisés, não quer mais saber da presença. Agora em diante é guerra mesmo. Agora está decretado, né, a guerra, não quer mais saber. E Moisés também bem disse: eu nunca mais verei o teu rosto. Até que venha a próxima praga. Então é isso, amados. O Senhor trabalhando com seu juízo. Eu tenho conversado e sido muito sincero sobre essas pragas, elas nos colocam no dia de hoje para que nós tenhamos um cuidado maior, porque no nosso dia a dia todos estão, tanto o ímpio como o cristão, aos acontecimentos. Mas aqui nós estamos falando de juízo, é diferente. Juízo de Deus. O juízo de Deus é totalmente diferente. É uma promessa, uma profecia, propósito dele para se cumprir. E tem que se cumprir. Então é diferente do nosso dia a dia. É o que nós vivemos nesse momento, juízo. Né? A proximidade do juízo de Deus. Por isso que nós temos de olhar, ler, entender aqui Êxodo, para nós nos colocarmos na posição. Porque aqui em Êxodo, a partir de um certo momento, Deus livrou o povo dele. E nós vivemos um momento que Deus não está deixando o povo dele. Não estamos questionando Deus, mas nós estamos tentando nos colocar, né, na posição para que nós possamos ser exemplo lá fora. Isso que tem sido debatido. Muitos não. Muitos acham, Deus está trabalhando. Não. Então a gente tem que estudar. É o momento de voltar, a igreja voltar ao ensinamento, falta ensinamento. Então nós precisamos, é o que nós estamos fazendo aqui, buscando um ensinamento para nós melhorar a nossa caminhada com o Senhor. Uma caminhada que deve ser fundada espiritual. Amém, amados?